tertúlia. Boa tarde a todos. Agora está ouvindo. Hoje é dia 11 de dezembro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.598. Ele tem 7 páginas, 47 logias e 6 máximas. O tema é Código Grupal de Cosmoética e foi elaborado segundo a especialidade Cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo Everaldo Bergonzini. Everaldo César Schmidt Bergonzini, ele é graduado em Engenharia, Administração de Empresa e Psicologia, pós-graduado em Dinâmica de Grupo, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, voluntário da Conscienciologia desde 1992, docente em Conscienciologia desde 1995, tenepsista desde dezembro de 1999 e EPICOM desde 2012. O Código Grupal de Cosmoética é o conjunto de normas de conduta coletiva embasado no discernimento, na responsabilidade, na integridade, na equidade e no respeito à individualidade, proposto e cumprido por grupos de consciência e ou consciexes afins nas múltiplas dimensões de manifestações a partir do maximecanismo interassistencial. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene grupal da interassistencialidade, o holopensene pessoal equilibrado, influenciado pelo holopensene grupal homeostático, a harmoniologia holopensênica grupal, o holopensene sadio da comunex avançada. Na fatologia, a elaboração do CGC, fundamentado nos códigos pessoais de cosmoética, que são os CPCs, dos participantes. A auditoria dos erros grupais, fundamentando as neo-regras do CGC. Os CGCs de diversos agrupamentos servindo de base para a construção do CGC da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. A mediação de conflito, a superação dos pactos de mediocridade grupais, o curso com cobaia voluntária da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, que é a Conscius, a glasnost entre os colegas de grupo, o contágio psicológico sadio, o aprimoramento do funcionamento grupal, a profilaxia das interprisões grupo-kármicas, a relevância do CGC entre os participantes das dinâmicas parapsíquicas, ampliando a confiabilidade nos estudos dos parafenômenos. Na parafatologia, os megacons intermissivos relembrados a partir das cláusulas do CGC. O CGC dos participantes do curso intermissivo. Os amparadores especializados no paradireito. A paradiplomacia, a parapolítica. Na argumentologia, nós chamamos a atenção dos parágrafos fases, que com base na conscienciometrologia, então, a gente chama atenção aqui na argumentologia dos parágrafos fases que, de acordo com a conscienciometrologia, o verbetógrafo enumera 4 fases para a elaboração do Código Grupal de Cosmoética. Depois ele apresenta o parágrafo otimizações, que pelo princípio da redaciologia, ele também apresenta 16 recomendações otimizadoras para a construção do Código Grupal de Cosmoética. E a última enumeração, que é o código mesmo, que é sob o enfoque da conviviologia, o verbetógrafo faz a transcrição das 30 cláusulas do Código Grupal de Cosmoética do Conselho de Epicons, data base, ano base, 2015. E
o que ele opina, né, é que esse código, essas 30 cláusulas, são factíveis de serem adaptadas ou reestruturadas nos demais grupos da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Tá certo? E essas 30 cláusulas é a conta de exemplo. Tá? Então, gente, daqui para frente, o grupo que não quiser, não faz o CGC porque não quer, né? Porque tem toda aqui a dica para a gente fazer. Na remissiologia, nós destacamos acerto grupo kármico, código pessoal de cosmoética, COEDES, conduta cosmoética e consciência de equipe. O CGC constitui técnica interassistencial avançada, instrumento coletivo de efeitos individuais, qualificador dos esforços de intermissivistas na consecução sinérgica da Maxi Proexis grupal. Você já participou da elaboração do CGC em algum agrupamento? No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à autocoerência na aplicação das normas estabelecidas nos CGCs, dos quais participa? Na bibliografia específica, o autor contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Grupo, normas, condutas, regulamentos, cosmoética, glasnost, auditoria, harmonia, interrelações, aprimoramento, convivialidade, sociometria, sociograma, paradireito, homeostasia, maxi proexis, etologia, ressexologia, cosmoeticologia e discernimentologia. Veraldo, a pergunta clássica, assim, para a gente iniciar a tertúlia, é o que te levou a fazer esse verbete? E, assim, nos bastidores da elaboração do verbete, eu particularmente gosto de saber quais foram os bastidores, o que facilitou a elaboração do verbete, se caíram fichas, o que aconteceu na elaboração do verbete também. Tá, então, primeiramente, boa tarde, né? O que me levou a escrever esse verbete? Essa temática sobre cosmoética, eu já venho estudando há algum tempo. Desde 2008, eu comecei a estudar a técnica do Código Pessoal de Cosmoética. Então, assim que o professor Valdo propôs a técnica, né, foi numa tertúlia, eu fui começar a pesquisar. Tá? Comecei a me aprofundar, apliquei a técnica para mim, né? Até tem um dos artigos aqui que eu cito na bibliografia que fala sobre justamente essa técnica, que é a técnica de elaboração do seu código pessoal de cosmoética a partir de 2 especialidades da conscienciologia. Uma é a conscienciometrologia, ou a conscienciometria, e a outra é eurologia, que é o estudo dos erros pessoais. Então, a partir dessas duas especialidades, eu desenvolvi uma técnica e elaborei aí o código pessoal de cosmoética meu. Na sequência, a gente começou em função desse artigo, juntamente com a professora Cristina Aracá, que a gente propôs um curso, Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, que a gente começou a ministrar aqui em Foz do Iguaçu, depois nós ministramos em várias cidades do Brasil. E logo na sequência, como a gente começou a atender várias pessoas nesses cursos sobre código pessoal, tinha também a proposta do código grupal, que foi um outro tema trazido pelo professor Valdo nas tertúlias. Ele não chegou a escrever um verbete, né, por isso que eu decidi escrever código grupal. Eu comecei a fazer, fui chamado por alguns grupos para fazer o código grupal. Tá? Então, orientar, elaborar, ajudar as pessoas, orientar, exatamente. Elaborar. No caso do código grupal, né, eu atuo como facilitador. Eu ajudo o grupo a se organizar, a se estruturar, né, e ele elabora o próprio código grupal. Aí a gente começou a fazer vários códigos grupais para
equipes de curso, ICs, também a Unicim, tá, na gestão da Maria Isabel, dentro do conselho das ICs, foi desenvolvido. E vários grupos, dentre eles, o último que eu acabei participando foi o próprio Conselho de EPICONS, na qual eu participo, e aí, em função dessa minha especialidade, eu acabei conduzindo os trabalhos dentro do Conselho de EPICONS do Código Grupal de Cosmoética. Esse trabalho foi ao longo, parte do ano passado, final do ano passado, início desse ano, 2015, né? A gente terminou, foram aproximadamente uns 6 encontros, né? Não que necessariamente precise demorar tanto. A nossa questão que foi 6 encontros é porque o tempo que a gente dispunha de cada reunião era muito curto, tá? Mas um grupo para desenvolver um código grupal, com a metodologia que a gente tem, em torno de 4 horas e meia, 5 horas consegue fazer o código grupal. Então a gente trabalhou com o código grupal de cosmoética do Conselho de EPICONS, e depois a gente apresentou, no caso do professor Valdo ainda estava vivo, a gente apresentou para ele, né? Ele gostou muito assim, da ideia, do resultado, e pediu para eu publicar. Tá? Então, entre publicar num artigo e na enciclopédia, eu optei por apresentar na enciclopédia, por quê? Não tem um verbete sobre código grupal. Ia ser uma lacuna, né? Tem um verbete sobre código pessoal e não tinha sobre código grupal. E foi aí que eu então decidi publicar esse verbete apresentando parte da técnica, né, que a gente desenvolve, que fora toda a técnica ia ficar muito extenso, né? E como exemplo, né, apresentar o código grupal de cosmoética do Conselho de EPICONS. Tá? Aí tem uma segunda finalidade, que é justamente de aproximar o Conselho de EPICONS e toda a comunidade. Tá? Agora há pouco você estava comentando que tem algumas cláusulas que você vê que é bem pé no chão, né? Bem pé no chão. É muito próximo aí da realidade da maioria das consins, né? E a gente também tem as nossas dificuldades como grupo, né? A grande, quem sabe, vantagem é que o grupo está consciente dos seus traços, os seus trafares e os trafais, né? Principalmente os traços faltantes, e está trabalhando. Tá? Então foi a partir desse acordo coletivo, desse diagnóstico coletivo, né, que foi todo um processo que o próprio grupo se autodiagnostica, que o grupo elaborou. Tá? Então, todo o trabalho é feito, aquelas fases que a gente relata ali, toda ela é construída coletivamente. E foi um trabalho muito bacana, muito agradável, porque o próprio resultado, a própria construção do conselho, ele ajudou a unir mais as pessoas dentro do próprio conselho. Ou seja, o próprio fato de estar elaborando, você já melhorou os laços de convivialidade, de afinidade entre os participantes. Tá? Então foi aí que acabou compondo, né, todo o verbete. Quanto aos bastidores, né, você perguntou, né? A temática eu já venho estudando já há algum tempo, né? É claro que à medida que você vai redigindo, vai surgindo uma série de ideias, né? Não só para a questão do código grupal, né, mas outras técnicas. Tá? Eu estou escrevendo um livro sobre cosmoética e código pessoal, porque a gente quer dar mais divulgação e oferecer mais recursos técnicos para as pessoas também poderem fazer o código pessoal, o código grupal, né, de cosmoética. E também a gente está com a proposta de apresentar um verbete, em breve a gente vai ter, que é o código duplista de cosmoética. Tá? Então, com isso, a gente consegue fechar uma tríade, né, que vai permitir aí que as pessoas tenham esse instrumento, né, bastante interessante para regular aí as suas interações interconscienciais e a própria questão no caso específico do código pessoal, a redução aí dos conflitos íntimos e do processo de auto e heterassédio. Antes de passar para você, eu queria só que ele complementasse, assim, ó, você já ajudou, assim, orientou, já foi o braço direito de vários grupos para poder montar o CPC. Você consegue perceber a diferença após a utilização do CGC nesses grupos? Você já falou dos EPICONS, Isso, mas assim, dos outros, é normal isso acontecer? O que acontece? A gente vê que alguns grupos, eles levam... O CGC é um instrumento que ele exige adesão das pessoas. Ou seja, o grupo tem que aderir, né? Ele não é algo imposto externamente.
mas as próprias pessoas tomam ele como um norteador das suas inter-relações. Tem alguns grupos que a gente vê que isso se efetivou, né, que foi profícuo. O grupo, inclusive, tem um grupo que é o da Ectolab. A gente fez o primeiro CGC deles faz uns 2 anos atrás. Se não me engano, foi em 2013. Acho que foi 2013. E agora, esse ano, tá, metade do ano, agora eles novamente me chamaram para fazer a revisão. Tá? Então, e é interessante porque teve um upgrade assim, no nível das cláusulas, o nível de aprofundamento, até porque o grupo era um grupo, em 2013, era um grupo mais novo, o nível de convívio era menor. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão melhorando o convívio e, é claro, vão fazendo os ajustes. E aí, nesses ajustes, é bacana que você acaba vendo assim, o progresso e o comprometimento das pessoas com as cláusulas que elas estabelecem ali no seu código grupal. Gostaria de saber, na página 32, o item 18, Neo-Epicons, primeiro, se você sabe quantos Epicons existem hoje, como que é esse processo de formação do Epicon, aprovação, se ele se candidata, se tem alguma... o critério, se você pode resumir isso. Tem que ler o verbete da Lilian, né? Tem um verbete da Lilian, né, que é minha dupla, né, que ela fala justamente sobre isso. Ela responde exatamente essa temática, né. Para a preceptoria epicentrológica, né? Vou procurar aqui. Acho que é isso aí. Tá, acho que é esse nome, tá. Até ela apresentou, acho que recentemente, né? Acho que faz Foi, tem uns 15, 20 dias. E também tem o pré-Epicon, né? Eu acho que é o pré-Epicon. Hã? Eu acho que é pré-Epicon. Depois a gente pode Depois ver, a gente procura o nome do verbete e passa para vocês. Tá. Hã? Gargalo do pré-Epicon, É verdade, gargalo do pré-Epicon. Ela escreveu vários verbetes sobre a temática, né? Eu não sei qual exatamente que ela abordou. Não, esse último é o gargalo pré-Epicon. Gargalo, né? Então lá ela aborda justamente quais são os pré-requisitos, né? Inclusive esses pré-requisitos estão na página da Unicim, tá? E acho que no ICGS, se não me engano, também. Há uma aba que comenta quais são os pré-requisitos para se participar dentro do conselho, né? Hoje, se não me engano, o conselho estão em 36 pessoas, tá? E aí tem toda lá uma metodologia para a pessoa se auto-habilitar, né? Para poder participar do conselho. Tudo bem? Parabéns por el verbete, Beraldo. Na página 27, Fatologia, a superação dos pactos de mediocridade grupais. Tá. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho. A gente sabe que um grupo, né, quando tem mais de 2 pessoas, a tendência é se nivelar por baixo, né? Infelizmente, em função do quê? Da natureza humana. E na questão dos pactos de mediocridade, vem a ser justamente essa condição, no qual um grupo, né, os participantes, adota a posição cômoda, né, de não instigar o outro, ou não mesmo apontar, às vezes, os erros, os desvios que os colegas apresentam, né, em função de que, se eu não apresentar, eu não ver o defeito dos outros, no sentido de não apontar, até construtivamente, né, numa heterocrítica sadia, eu também não vou ser apontado dos meus desvios. Tá? Então, à medida que o Código Grupal de Cosmoética, ele traz o conceito da cosmoética, então, portanto, de uma ética maior, de uma qualificação da intenção, você começa a fazer com que o próprio grupo se instigue a melhorar. Ou seja, aquele grupo não tem mais somente a função de atender uma determinada demanda coletiva no sentido operacional ou executivo, tá? Ou de afinidade, que os grupos, às vezes, todos os grupos têm uma afinidade comum, né? Então, à medida que isso fica claro, fica explícito, ele começa a ver que o papel de um colega é justamente ajudar no processo interassistencial de qualificar esse outro colega e do grupo para o externo, né? Então, esse é um ponto interessante a gente colocar, que dentro do código grupal, a finalidade não é só tornar
cosmoéticas ou sadias relações entre os participantes, mas também do grupo para com o meio externo, seja dentro da própria CCCI, seja junto à SOCIM, tá? Então, o grupo tem uma relação cosmoética, então, portanto, assistencial, fraterna, colaborativa, com as pessoas que estão fora desse grupo. Tá? Então, o Código Grupal não se preza somente para regular as relações internas, mas também extragrupo. Queria comentar assim, por exemplo, eu fiquei pensando o seguinte: às vezes há trafares cegos, pontos cegos grupais, Sim. mesmo grupais. Uhum. Aí uno vê isso, por exemplo, quando uno cambia do país, culturalmente. Você troca de país e aí você começa a ver que você tinha um montão de atitudes que dentro do seu país, como era algo cultural, você não dava conta deles. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, um código grupal de cosmoética dentro de uma IC. Se eles têm um trafar cego, como fazem esse código melhor, sabe? Porque às vezes o convívio, dentro do convívio, é tão normal que nem sequer eles mesmos dão conta. Sim. Não, eu concordo com você. O que acontece dentro, por isso que a gente colocou ali na página 30 as fases, né, baseado na conscienciometrologia, tá? Eu vou ler aqui o que está escrito. Eis, por exemplo, em ordem funcional, as 4 fases para a elaboração do código grupal. A primeira fase é a fase do diagnóstico. Então, é elencar os principais trafares e trafais grupais a partir dos fatos e parafatos vivenciados, definindo os respectivos mecanismos patológicos de funcionamento coletivo. Então, todo o processo começa por um diagnóstico. Você que é médica, né, você sabe, né? Você vai diagnosticar a patologia de uma pessoa a partir do quê? Dos sinais e sintomas que essa pessoa apresenta. Tá? E no caso aqui do código grupal, os sinais e sintomas são os trafares ou os trafais. Então, você pode, a partir desses sinais que são os trafais e os trafais coletivos, identificar aquilo que precisa ser consertado ou corrigido. Tá? Então, é claro que tem que ter o processo de diagnóstico. Se não tem diagnóstico, não vai ter regra, ou seja, as próprias pessoas não vão aderir porque elas não reconhecem que em si tem esse problema. Tá? O mesmo se repete no código pessoal. Tá? No código pessoal, se a pessoa em si não identifica o trafar ou o erro, o desvio de conduta que ela tem, não adianta uma terceira pessoa colocar ou propor uma regra. Tá? Às vezes até a pessoa pode, no primeiro momento, admitir. Só que se ela não toma aquilo como uma diretiva em termos de reciclagem, aquilo cai num vácuo, fica num vazio. E o mesmo acontece com o código grupal. O grupo tem que reconhecer, e é claro que a maturidade do grupo é que vai definir a qualidade do código grupal. Tá? Cosmoética. Não sei se eu fui suficientemente claro. Sim. O professor Waldo fala que a autocrítica é o maior para direito, assim, algo assim, ele fazia essa associação. Porque só a autocrítica era a maior capacidade por regras de si mesmo, cosmoéticas, por exemplo. Se faltar autocrítica, não é código pessoal ou grupal que vai resolver, né? Se não tiver autocrítica, não tem evolução, não né? Tem evolução, então, não esqueça tem. a conscienciologia. Não tem discernimento. Né? E eu gostaria de fazer a segunda pergunta, em página 28, binomiologia, o binômio interconfiança intercompreensão. Gostaria que aprofundasse um pouquinho. Tá. É justamente, você só vai ter intercompreensão do seu colega, você vai conseguir compreender outra pessoa, se você vai confiar se você conhecer outra pessoa. Então, aí que entra a necessidade de você ter o conhecimento, o aprofundamento na relação com o outro, para você poder desenvolver essa interconfiança, né? A pessoa só vai ficar aberta à questão da crítica, como a gente estava comentando há pouco, se ela admite que a outra pessoa é confiável. No seguinte sentido, não. Até o que ela pode estar me criticando, eu não concordo plenamente, mas, por exemplo, a Rosa é uma pessoa confiável, então eu vou ficar aberto às sugestões, ponderações e críticas que ela venha me fazer.
Isso não significa que tem que concordar. Não, claro que não. Aí entra um outro Exatamente, binômio, né, que é o binômio admiração-discordância, em que você vai analisar o que o outro falou e vai ou não se reservar o direito de concordar, né? Isso tem uma confusão muito grande, sabe? A gente acha que ser autocrítica, ou que saber receber heterocrítica, é acatar qualquer que seja heterocrítica, e não é, né? É não se perturbar com a heterocrítica, mas analisar criticamente a heterocrítica. Então, até porque uma das temáticas que eu estudo dentro da própria questão dos códigos, né, é a errologia, tá? É o estudo dos erros, né? É claro que esse estudo dos erros pode ser coletivos, que são os grupais, ou os auto-erros, que são os erros individuais, né? E muitas vezes a gente não consegue, dentro da nossa forma, às vezes, errada de funcionar, tá? Que seja em função da costumes dessa vida, de falta de cognição ou traços conscienciais aí de retrovidas ainda patológicas, que a pessoa não consegue observar a forma errada dela funcionar. Se a pessoa tem autocrítica e está aberta a essa autocrítica, ela vai aos poucos vai identificando esses erros, vai vendo que muitas vezes, a partir da observação de um segundo, de um terceiro, ele vai ver que às vezes existem erros de conduta, desvios de comportamento que ele não consegue enxergar, um ponto cego, mas que à medida que as evidências vão aparecendo, ele vai fazendo a alteração, né? Agora, o mais importante de tudo isso, qual que é? A pessoa estar disposta a fazer as reciclagens, tá? E a gente sabe que, até tem um ditado que fala, que eu gosto, que é o seguinte: mais difícil que ganhar novas ideias é largar as velhas ideias. E as velhas ideias, o que são? São os costumes errados, os comportamentos anticosmoéticos, né? Os comportamentos errôneos que a pessoa ainda mantém. Quando eu falo comportamentos, a gente envolve não só o comportamento físico, mas os pensenes, né? Patopensenidade, os pensamentos errados, os sentimentos errados e refletido aí nas energias patológicas da pessoa. Só para comentar e fechar, eu acho assim bem importante esse binômio interconfiança, porque o que eu he visto às vezes é que as pessoas, no momento em que a pessoa vai manifestar algum trafar, é difícil para o que recebe, sabe? E no momento, o que eu vejo é assim, a pessoa manifesta, no momento a outra pessoa fica, digamos, chateada e não fala para a pessoa que tive essa mágoa ou que não ficou muito bem com o que você falou. E isso cria assim, outros conflitos, sabe? Então eu acho assim, que a interconfiança é muito boa nesse sentido. A pessoa confia para falar, mesmo que seja errado, mesmo que seja certo, mas a pessoa que recebe também tem que ter a confiança de falar: olha, isso eu acho que está ficando duro para mim, ou eu estou percebendo isso, para que, ou seja, se pueda fazer esse feedback com esse crescimento. Às vezes não acontece isso, mas muitas vezes quando mexem com trafar, isso acontece e gera muito conflito. Mas aí, viu, Adriana, o que eu vejo? Que dentro desse processo da interconfiança, o mais importante para se ter interconfiança é a autoconfiança da pessoa. Quem não tem autoconfiança tem dificuldade em desenvolver interconfiança. Por quê? Ela é susceptível, ela não confia nela. Então, se ela não confia nela, ela desconfia dos outros, tá? Então, é a partir daí que a gente vê que a importância é de nós desenvolvermos a autoconfiança. E para você desenvolver a autoconfiança, aí entra o quê? A questão da autoestima, do autoconceito, da autoimagem, e a pessoa está disposta a fazer as reciclagens, né? Fica aberto, peito aberto, para poder, aí sim, vem as heterocríticas, ela consegue filtrar aquilo que é coerente, aquilo que realmente tem validade, né? Eu acho que não existe, por mais às vezes aparentemente banal que seja a heterocrítica, sempre tem um conteúdo que você pode aprender. Aproveitar. Tá? Até para dizer que não aproveitar. Né? Até para dizer que não. Até para dizer que não, isso aqui não tem nada a ver. Né? Aprendeu, né? Para cima. Isso, já foi. Sobre esta questão, foi interessante agora estarem a falar nisto, porque há pouco sobre a importância da interconfiança, eu estava a refletir precisamente sobre esta questão de como nós podemos, na medida em que confiamos em nós próprios,
aprender mesmo com pessoas de quem nós não confiamos muito, se tivermos muita disponibilidade para retirar dali o que é interessante para a própria evolução ou não. E estava agora a pensar em termos de como isso também é existencial, porque se a pessoa não confia nela própria, ter alguém que está a confiar nela para além daquilo que ela ainda não vê, mas de uma forma ponderada e sóbria, como isso também é existencial, reforçando os seus trafores ao invés dos seus trafares. Mas a minha questão que eu ia colocar aqui era, porque eu não sei o que é que significa glasnost. Aqui na fatologia, na página 27, na penúltima linha, a glasnost entre os colegas de grupo. Não sei se é assim que se pronuncia. Glasnost. Glasnost é um vocábulo da origem, se não me engano, é russo, né? Que significa transparência, né? Ou seja, a transparência, de você conseguir fazer com que a relação seja sincera, honesta, íntegra. E essa transparência é que permite a qualificação na relação, né? Nós estamos falando agora de interconfiança, então, para você ter interconfiança, tem que ter transparência nas relações. Tá? Obrigada. Everaldo, parabéns pelo verbete. Obrigado. E eu quero voltar aqui no binômio. O binômio Código Grupal de Cosmoética Intrafísico e Código Grupal de Cosmoética Extrafísico. Você poderia explicar melhor? Bom, a gente compõe grupos, né, não só no intrafísico, né? Aqui nós temos as equipins, que nós participamos, os grupos, e também tem os grupos extrafísicos, né? E à medida que a gente vê que se na intrafisicalidade as pessoas já estão começando a pautar as suas condutas dentro dos grupos a partir dos princípios da cosmoética, extrafisicamente essa realidade é mais concreta ainda, né? Paradoxalmente. Então, o que a gente observa? Que esse código de conduta também está presente nos grupos extrafísicos. Grupos extrafísicos avançados e que procuram justamente balizar as suas condutas, seu funcionamento a partir dos princípios aí universais, fraternos, interassistenciais da cosmoética, né? Agora, eu acho que cada vez mais esse tipo de temática vão se aprofundar nos grupos sob o ponto de vista intrafísico, né? Se a gente for analisar sob o ponto de vista do direito, né, o que a gente vê? Todo grupo ou uma associação de pessoas tem um estatuto, um regimento interno. Por exemplo, o condomínio é onde você mora. Todo condomínio tem um regulamento, tem uma convenção, estabelece o quê? Os limites da atuação dessas pessoas. Ele não é um código de cosmoética, tá? É um código legal, um regimento interno que regula as relações físicas, materiais, de convívio mínima. Na melhor das hipóteses, é de ética. Na melhor das hipóteses, é ética. As próprias conselhos de ética, né, os conselhos de ética, as profissões têm os seus códigos de ética, né? Mas também eles abordam as questões muito mais, às vezes, ligadas à questão intrafísica do que propriamente dito multidimensional. Quando a gente coloca a cosmoética, tudo isso se amplia, tá? Então a gente está falando de algo que não está limitado somente à dimensão intrafísica, somente às variáveis materiais, mas também energéticas, parapsíquicas, multidimensionais, até mesmo em relação ao processo aí de retrovidas, né? Então é toda essa dimensão que um código de cosmoética, seja ele grupal, do duplista ou coletivo, no caso, pode estabelecer, né? Acho que está sem som. 8, interaciologia, você fala assim, a interação, escolhas grupais errôneas, interpretação grupocármica, você podia falar mais? A gente sabe que o processo do karma, do grupo karma, ele é justamente os acertos e os erros, né? Se a gente for considerar essa condição de uma conta grupo kármica, né? Ele se dá a partir dos acertos e dos erros coletivos. Quando a gente erra coletivamente, nós aumentamos a nossa interprisão, tá? Então aumenta o quê? O vínculo entre aquelas pessoas comuns que cometeram aquele erro, aquele desvio, tá? E quando a gente acerta coletivamente,
Nós abonamos esses vínculos, no sentido de promover um link energético entre as pessoas, no caso do grupo, de uma forma positiva. Tá? Então, e a gente sabe que todo o processo evolutivo, ele é individual, porém ele se dá dentro de grupos. Você não evolui sozinho. E aí, como você não evolui sozinho, existem as inter-relações. E essas inter-relações podem ser sadias ou doentias. E é justamente a partir dessas relações sadias, aí que entra o código grupal, é que a gente vai qualificando e reduzindo a conta grupo kármica entre as pessoas e esse grupo para com os agentes externos. Mas o que eu queria saber é o seguinte, porque você coloca aqui, a interação e escolhas grupais errôneas. Mas essas escolhas, já aqui na vida intrafísica que você está colocando? O intrafísico e extrafísico, né? Você fazer as escolhas. Todo momento nós estamos falando de escolha. Tá? Essas escolhas podem ser individuais, pessoais, a partir da decisão íntima da pessoa, e o efeito é a partir dela, como também coletivo. Ou seja, e a hora que esse grupo erra, tá, coletivamente, e quando eu falo grupo é mais de um, tá? Você já está aumentando essa interprisão com os seus colegas, né, evolutivos aí, no caso. Mas quando você começa a tomar mais consciência, já que não é uma escolha que você dá, de repente você está naquele meio. O fato de você estar naquele meio, você fez uma escolha. Não existe... Você pode sair daquele meio. Não existe essa condição. Não existe essa Nem condição. que se diga, mas daquele caso da consciência que ressomou numa família que é mafiosa. Agora, existe a condição das interprisões, mas existe a condição da consciência de fazer as suas opções. Uma prova disso que, até mesmo aqui dentro da CCCI, da Cognópolis, a gente conhece pessoas que nasceram dentro de uma mesologia bastante adversa, muito difícil, tá? Em grupos até marginais, e ela conseguiu se destacar e sair desse grupo. Ou seja, a consciência pode, a partir do quê? Das decisões íntimas dela. Isso ela já está começando a fazer uma recomposição, né? Ela está fazendo exatamente, daqui dentro daquelas fases das interprisões, né? Ela já está no processo da recomposição. Tá. Obrigada. É sobre o assunto? É sobre o assunto? Oi, Veraldo. Bacana, o verbete está bem profundo. Me ocorreu um questionamento agora. Não existe, acho que talvez em cima de você colocou, uma isenção plena. Até, por exemplo, um juiz, se vê uma causa para ele julgar, entre aspas, ele teria uma relação com esse caso? O que você acha? Nada acontece na nossa vida por acaso, né? Para mim, por acaso, é o sinônimo da nossa ignorância em relação ao que nos acontece. Então, quando você não sabe explicar e entender, você fala, não, isso foi o acaso. Tá? Mas todo acaso, no fundo, mostra o quê? A sua ignorância em você não entender as inter-relações que acontecem. Então, nada acontece na nossa vida aleatoriamente. Existe um link, só que a gente, e energético, tá? Multidimensional, só que a gente às vezes não consegue enxergar isso. Mas que a pessoa desconheça não significa que não exista, né? Não significa que é o desconhecimento, é não. Lógico. Na página 28, na parafatologia, no final da segunda linha, o CGC dos participantes do curso intermissivo. A gente sabe que as rememorações do curso intermissivo não são fáceis, né? E eu gostaria de saber se é possível você comentar desses 30 itens aí do código da página 31, o quanto que tem de rememoração do curso intermissivo, se existe essa possibilidade de você correlacionar isso. Claro. Eu acho que quando a gente já falou de código de cosmoética, já falou de curso intermissivo. Então já está íncito no próprio conceito. Tá? Por mais, vamos dizer assim, simples, inicial que seja o código. Eu estou falando isso, o código, seja grupal ou pessoal. Tá? Dentro dessas cláusulas aqui, o que eu vejo? A questão do abertismo, que é a cláusula número 1, tá? Tem muito a ver com o processo de curso intermissivo, né? A própria questão aqui da cosmovisão também, o item 8. Tá? Eu acho que se a gente for pegar a fundo, na verdade, todos os tópicos aqui, eles abordam um pouquinho do curso intermissivo. Tá?
A gente não pode esquecer que, aqui nesse caso, no contexto específico do Conselho de IPCONs, né, todas as pessoas que estão envolvidas estão participando em função das certezas que elas trazem, pelo menos no seu íntimo, quanto à questão da própria intermissão. Tá? Todas as pessoas que estão envolvidas na Conscienciologia, né, que têm isso inato em si, trazem isso do seu curso intermissivo. Tá? E esse grupo aqui traz isto na sua própria, no seu próprio objetivo comum, né? Que é justamente de ajudar a expansão da Conscienciologia a partir aí do desenvolvimento do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Lúcido, maduro. Boa tarde. Olá. Queria te perguntar, na página 28, Códigologia, o último item, o CGC ao modo de instrumento parapedagógico interpessoal. Tá. O que acontece? Quando o grupo, como eu comentei, né, todo grupo, a tendência é se nivelar por baixo. Tá? Agora, quando um grupo ele já está maduro o suficiente em admitir que precisa melhorar a partir de por exemplo, de um código pessoal, de um código grupal, o que ele está fazendo? Olha, ele está fazendo o diagnóstico, o reconhecimento que tem essas falhas, tá? E que essas falhas podem ser superadas. Muitas vezes, um colega, um participante ou outro, às vezes tem aquele traço ainda não desenvolvido. E é claro que a gente sabe que, às vezes, uma pessoa desequilibrada ou menos homeostática dentro de um grupo pode prejudicar toda uma coletividade. Então, na hora que você coloca isso, você nivela, pelo menos você torna explícito o comportamento, as condutas que os colegas querem ter dentro desse grupo, aquela pessoa que não está, não conseguiu ainda desenvolver aquela habilidade, aquele trafor necessário, ela vai fazer esforço para isso, porque ela quer se sentir participante do grupo. E tem inclusive um dos tópicos aqui que a gente colocou, que é a questão do exemplarismo, né? Sim. Tá. Então, exemplarismo 14. No item 14, né? Item 14. Então, é justamente o exemplarismo que vai ajudar a pessoa a servir de modelo didático para o outro colega. Tá? Também ali no item otimizações, tá? No item 7, otimizações ali na página 30, no item também 7. Também está exemplarismo. Então, sim. ali, ó, o esforço no cumprimento da norma é sempre individual, porque não tem norma. A norma é a partir da decisão da pessoa, do comportamento da pessoa. Não tem multa, né, para quem não fez, né? Porém, com efeitos sinérgicos nos demais participantes. É a hora que eu começo a olhar o exemplo da Rosa, eu começo a ver, não, olha, eu acho que eu vou mudar também esse traço, né? Então, o princípio do exemplarismo pessoal é um princípio do para-direito que norteia os códigos de cosmoética, né? E eu pensava, de acordo como você foi enfocando também o item 12, que escuta na página 31 do código, qualificar a comunicação entre os pares por meio da escuta ativa no esforço de aprender e compreender o ponto de vista do colega. Então, isso que você fala de ver como as pessoas podem ir melhorando, harmonizando, e como ajudar também ao colega que quer, né? Sim. Partindo da base que o colega quer. Sim. Ir puxando para poder nivelar com o que você explicitou bem, né? O tema do nivelamento grupal, que às vezes não é... Às vezes não, acho que sempre não é fácil, não. Não é fácil. Mas não é impossível também, não. Não, se fosse impossível, não estávamos aqui, né? E a frase enfática, pode ampliar, por gentileza? A frase enfática? Isso. Então, o CGC constitui técnica interassistencial avançada, instrumento coletivo de efeitos individuais, qualificador dos esforços de intermissivista na consecução sinérgica da Max Proex grupal. É um pouco do que a gente já comentou, né? O código grupal, ele é coletivo, porém, ele atua a partir da individualidade. E na hora que as pessoas que estão ali estão motivadas, o próprio exemplo um do outro vai fazer com que essa coletividade se torne mais homeostática, né? Então, os grupos sadios, eles ajudam na nossa evolução. Então, a gente tem que tirar o máximo partido dessa condição, né? Ou seja, o convívio com outras pessoas sadias ajuda na evolução individual. Eu, na verdade, fiz
link nas duas perguntas, porque você coloca aí a palavra parapedagógica, né? Então, eu acho que essa base, que explicitou a base da parapedagogia. Com certeza, né? Agora, é importante a gente colocar que tudo bem, o Código Grupal de Cosmoética, ele parte do princípios da cosmoética e da multidimensionalidade. Mas eu acredito que dentro da própria SOCIM, tá, já teve grupos, pessoas que já me consultaram, eu não cheguei a fazer. Não, a verdade, eu já cheguei a fazer, sim. A Marta Lopes, que ela me falou. Né? Eu fiz, a Marta Lopes me pediu para ajudar num grupo familiar, empresários. Família, Exatamente. E são pessoas da SOCIM, não conhecem a Conscienciologia, tá? E pediram para desenvolver um código de cosmoética, né, para o grupo. Familiar? É um grupo de pessoas, né? Tudo bem? Podemos continuar aqui? Álvaro Betógrafo, agora vamos dar um início aqui aos teletertulianos, depois a gente volta, tá? Álvaro Betógrafo, professor Everaldo, Fatologia, página 27, segunda linha. Como funciona a auditoria dos erros grupais fundamentando as neorregras do CGC? Nós temos 3 perguntas, essa pergunta é pergunta para 3 teletertulianos, então cada um fez um complemento, eu vou ler o complemento de todos para tentar, né? Então, como são escolhidos os auditores é uma. Seria analisar o CPC dos participantes do grupo e o que seja comum a todos, ou a minoria, entraria no CGC? E a outra, como é que vai fazer isso tudo, né, neorregras, ou seja, sem cair numa fiscalização? Então, essa palavra fiscalização, acho que as pessoas têm um terror, né? É um problema. A questão é a seguinte, o problema não é o fiscal externo, é o fiscal interno, é a autofiscalização. Então, quando a gente fala aqui de código grupal, não tem auditor externo. Os auditores são o próprio grupo. É um grupo maduro que quer melhorar. Esse código, o código grupal, não é algo imposto de fora para dentro. É um processo que o próprio grupo, a partir da sua maturidade, nas relações, na qualificação, se impõe. Então, não existe auditor externo, tá? As pessoas, a partir da própria vivência, vão fazendo as ponderações, as correções de rota, tá? Como eu comentei há pouco, a Ectolab fez, há 2 anos atrás, um CGC, tá? Para quem não sabe, quem está escutando pela primeira vez, a Ectolab é uma das associações nossas aqui, né? Que pesquisa a temática da ectoplasmia e a paracirurgia. Então, um grupo, tá, uma IC, uma associação, e esse grupo fez há 2 anos atrás um código grupal. Recentemente fizeram uma atualização. O que foi feita essa atualização? Pegaram as normas antigas, fizeram uma readequação a partir das vivências que ocorreram nesses 2 anos. Tá? Ou seja, são as próprias vivências, a partir dos acertos e dos erros, tá, que vão definir aquilo que precisa ser melhorado e ajustado. A questão que foi falada aqui das cláusulas do CPC, né? Também dá, quando eu faço aqui a proposta do CGC, eu faço a proposta em cima de uma técnica que vai fazer a aferição da conscienciometria, dos trafores coletivos, dos trafares coletivos e dos trafais coletivos. Mas se pode fazer também um CGC, eu sei que tem grupos que já fizeram, tá? Que fizeram a partir do quê? Da junção dos códigos pessoais de cosmoéticas de cada um dos participantes desse grupo. Então, eles fazem o quê? Pegam esses códigos pessoais, tá? E colocam as interseções entre as normas de cada uma das pessoas, de modo a construir coletivamente as regras que vão permitir o funcionamento desse grupo. Ou seja, o código pessoal de cosmoética também pode servir. É claro que para esse tipo de condição, né, o ideal é imprescindível que as pessoas todas tenham um código pessoal de cosmoética teático, vivenciado. Se não me engano, o grupo da Juriscons, tá, do Paradireito, lá com a Cris Aracá, que fizeram um código grupal a partir da junção dos códigos pessoais de cosmoética. Mas é uma outra modalidade. Tá? Na Fatologia, página 27, 4ª linha, como ocorre a mediação de conflitos e quais as soluções normalmente dadas para a maioria dos conflitos?
Isso é uma pergunta muito genérica, né? A mediação de conflitos, tem grupos que conseguem se autorregular, tá? Tem grupos que não conseguem. Quando eu falo grupos aqui, não estou falando da Cognópolis, estou falando todos os tipos de grupo, né? E grupo é mais de uma pessoa, duas consciências, já é um grupo, né? Já é uma coletividade. Então, essas relações, às vezes, tem que buscar ajuda externa, né? Vamos pegar um exemplo, um casal. É um grupo, é um mini grupo, mas é um grupo, né? Muitas vezes o casal tem que buscar ajuda externa para poder mediar os conflitos. Às vezes é um parente, é um amigo, ou um profissional, um psicólogo, etc., né? E como que se resolve os conflitos interpessoais, no caso, a partir da compreensão, né? As pessoas têm que buscar compreender, ver... Concessão. Isso. Concessão. Fazer concessão, né? Se não tiver concessão, se cada um tiver que querer ter sempre a razão, nenhum tem razão, tá? São todos irracionais. Então a questão é fazer justamente a modulação aí do funcionamento da pessoa dentro de um grupo a partir dos princípios da racionalidade, do discernimento, da ponderação, da lógica. Na sindromologia, página 29, em todos os grupos existentes, cedo ou tarde, ocorre a necessidade de haver reuniões. Como se desvencilhar bem da síndrome da reunite patológica, que tende a ocorrer na maioria dos casos? A questão da reunite é uma patologia, né? Ou seja, da dificuldade das pessoas conseguirem resolver, às vezes, as soluções do grupo sem necessidade de reuniões excessivas, né? Eu acho que a condição aí é do grupo amadurecer, vendo aquilo que pode se delegar, às vezes, a um ou outro participante resolver, tá? Tem coisas que, a partir da interconfiança, à medida que o grupo vai amadurecendo, vai confiando, muitas vezes é normal num grupo com maior convívio que muito daquilo que antes era decidido necessariamente a partir de reunião de todos, às vezes pode ser delegado, porque o grupo já sabe que aquela determinada pessoa, que na determinada função tem a habilidade, o talento para resolver a questão do grupo em si, né? Aí, eu acho que uma das profilaxias da reunite é ampliar a interconfiança. À medida que você confia mais nas pessoas, aí sim, aquelas decisões que são necessárias, que é indispensável a questão da reunião em si para tomar decisão, ter o debate, aí ela acontece de uma forma equilibrada. Álvaro Bertol, patologia, página 27, final da última linha. Poderia dar exemplos de mecanismos de autorregulação grupal? Exemplo de mecanismo de autorregulação grupal essa própria revisão do código grupal é um mecanismo de autorregulagem, né? Inclusive, dentro das técnicas que a gente recomenda aqui do CGC, tá? Dentro daqueles tópicos lá que a gente relacionou como otimizações, tá? A gente coloca ali no item 16, releitura. O CGC deve ser impresso em letras grandes e ficar exposto em local visível ao grupo para fácil releitura, em especial nos momentos críticos ou de menor lucidez. Então, por exemplo, lá no Conselho de Epicons nós fizemos um banner bem grande. Tem uns 2 metros e pouco, uma letra grande, para que quando você está naquele debate, aquilo ali às vezes não está funcionando bem, olha lá, cláusula número 8, opa. Então, isso funciona de uma forma bacana, sabe? Então, as próprias pessoas vendo isso, acaba fazendo autorregulagem, né? Às vezes, aquele que ia falar alguma coisa que morde a língua, tá? Decide a rever. Então, isso já é um processo de autorregulagem. Ou seja, por isso que é importante. Não adianta fazer o CGC e deixar engavetado. Pode ser bonito, bacana, mas o importante é que ele esteja à mão, principalmente nos momentos de menor lucidez. E quando o grupo está maduro, equilibrado, homeostático, ele já funciona equilibrado. Não precisa. Não precisa. Agora, nos momentos de crise, às vezes de conflito, de ponto de vista, às vezes, não maduros, é que vai ser exigido, aí sim, você resgata a cláusula, não só no sentido da leitura. Tá? Isso é um ponto importante ser falado. Porque quando a gente faz o CGC nos diferentes grupos, o que a gente observa? Não são só as consciências que estão ali. A gente percebe os amparadores, os amparadores daquele grupo presentes. Então, na hora que termina normalmente um CGC, todo mundo sai
alegre, feliz, o pessoal aplaude, gosta, se sente bem. Esse padrão homeostático grupal, tá, fica chancelado nas energias a partir do quê? Do código. Na hora que você faz a releitura, você evoca esse padrão. E a hora que você evoca esse padrão, ajuda um pouquinho mais da pessoa a ganhar lucidez. Ganha mais fôlego. Ganha mais fôlego. Então, por isso a importância de estar ele acessível para quê? Para a pessoa reacessar esse padrão homeostático. Professor Everaldo, de acordo com o tema do verbete, poderia comentar o holopensene dos partidos políticos e seus afiliados? Ixi, é muito difícil, né? Olha, eu acho que isso daí se os partidos botassem em funcionamento os seus códigos de ética, já estariam funcionando. Já estariam muito bem. Já daria um passão, né? Código de ética, nem estamos falando de cosmoética, tá? Mas, e quando a gente está falando também não é só do Brasil, não. A gente fala, mas é no mundo inteiro. A hora que você for olhar, o negócio é lastimável, né? Aqui tem também o código de ética e as ideologias partidárias, né? Que são norteadoras, né? Mas a grande questão do próprio processo ainda é um espelho da nossa sociedade, né? Os partidos são espelhos ainda. Então, a questão é a seguinte, no caso aí, nosso caso aqui brasileiro, né? Quem elegeu esses políticos é a população, né? Então, infelizmente, mesmo que as pessoas falem, mas reflete o nível do grupo maior que é a sociedade que a gente vive, né? Então, escolham bem. E na próxima? Na próxima. Fatologia, página 27, final da segunda linha. Os CGCs de diversos agrupamentos servindo de base para a construção do CGC da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. Poderia ampliar? Então, esse daí é um conceito que, na verdade, ele traz no seu íncito um conceito mais amplo, que se chama Código Coletivo de Cosmoética. Tá? O Código Coletivo de Cosmoética, o CCC, seria o código do qual vários grupos consolidam num grupo maior. Tá? Essa proposta de código coletivo, eu tinha uma oportunidade há alguns anos atrás de conversar com o professor Valdo. Porque como eu estava estudando a temática, ele comentou comigo desse código coletivo. Ele falou, a condição ideal é de um dia a CCCI como um todo ter esse código coletivo de cosmoética. Tá? Então, e ele vai ser construído a partir do quê? Dos códigos grupais, das associações, dos colégios invisíveis, dos diferentes agrupamentos de pessoas que nós temos aqui. Tá? Então, isso vai se dar quando? Quando o grupo tiver, vê isso como prioridade, importante, para estabelecer essas normas gerais de funcionamento aí coletivos, né? Aí que envolve centenas ou milhares de pessoas, né? E o CGC, a técnica da elaboração do CGC através da sociometria, poderia explicar como aplicar a técnica? Tá. A sociometria é uma especialidade aí dentro da sociologia, né, que estuda o funcionamento dos grupos. Tá? Eu nunca não tive a oportunidade de desenvolver a partir da sociometria, mas a gente sabe que a sociometria ela oferece importantes informações sobre o nível das inter-relações dentro do grupo. Então, a qualidade dessas relações, os elementos que são de ligação, os líderes, as ascendências, tá? No sentido de autoridade, poder. Então, a sociometria te dá essa visão geral. E ela pode servir também de material para o CGC. É importante a gente falar que tudo que um grupo tem serve de material ou pode servir de balizador para se estabelecer as normas de conduta. Tá? Quando a gente dá a sugestão aqui da conscienciometria e da própria errologia, são sugestões. Todas as especialidades da conscienciologia podem também contribuir. Tá? Então, tudo aquilo que ajuda a entender o funcionamento da consciência pode ser um balizador aí no funcionamento dessa consciência dentro do grupo. Tem duas perguntas que têm relação com isso que você acabou de falar. Tá bom. Eu vou fazer as duas, então, para você compor. São dois métodos. Assim, ó, a primeira pergunta dela
na fatologia 27, primeira linha, quanto à ordem da elaboração dos códigos de cosmoética, o verbetógrafo orienta por uma abordagem bottom-up, isto é, a elaboração do CGC fundamentado nos códigos pessoais de cosmoética dos participantes, das quais seriam, aí pergunta, mas, né? Quais seriam os riscos de partir para um CGC sem que os participantes do grupo tenham compreendido a elaboração do CPC? É uma primeira pergunta. E a outra poderia detalhar a técnica da elaboração do CGC através da errologia, que foram as duas coisas que você colocou agora. Tá, então a partir do CPC. É claro que se as pessoas não têm maturidade ainda, lucidez, no sentido de conseguir fazer um código pessoal equilibrado e coerente, é claro que o processo fica falho, já nasce errado, né? Mas o importante é o seguinte, o fato da pessoa estar querendo já fazer o seu código pessoal, tá, já é a noção que a pessoa quer acertar mais. Mesmo que o código pessoal, estou falando código pessoal, tá, não código grupal, mesmo que o código pessoal tenha uma cláusula, ela já é um sinal de equilíbrio, de homeostasia. O grande desafio é o seguinte, essa uma cláusula, ela é teática? A pessoa coloca em prática ou ela fez um CPC porque os amigos dela, do grupo que ela participa, fizeram, então teoricamente ela fez um. Código pessoal de cosmoética teórico, primeiro, não é cosmoético. Tá? Então, ele pode ser qualquer outra coisa, menos cosmoética. Se tem cosmoética, tem teática. Então, à medida que esse grupo, que as pessoas, por exemplo, já têm um código pessoal, elas praticam, elas exercem código pessoal, aí sim, o grupo vai ter maturidade para fazer. E é importante a gente destacar o seguinte, até em função de uma pergunta que veio anterior, quem que é o fiscal do código pessoal de cosmoética? É a própria pessoa. Tá? Não existe uma heterofiscalização. Existe sim a imputação, a autorregra, que a pessoa se coloca e ela quer melhorar. A partir do quê? Da sua vontade. Tá? E a segunda pergunta é a respeito da errologia, né? Na verdade, é a terceira, porque a segunda a gente já respondeu junto com as outras, que era sobre a auditoria. Né? Mas você já respondeu. E essa aqui é da errologia. É da errologia, tá? Então, como é que funciona a técnica, tá? No caso de grupos, né? Aí depende do tamanho do grupo, se é um grupo grande, um grupo pequeno, né? Vamos pegar um grupo aí com umas 30 pessoas, como a gente já desenvolveu. Você, primeiramente, para facilitar, você subdivide esse grupo de 30 em grupos de 4, 5 pessoas. Tá? Então, você vai ter lá 6 grupos, 7 grupos com um número menor. E pede para essas pessoas, a partir da vivência delas, identificar os erros principais que o grupo já apresentou. Mas tem que se basear a partir de um fato. Não, você traz um fato de um erro que você acha, você naquele grupo se discute um erro que se identificou no funcionamento do grupal maior, do grupo grande, das 30 pessoas. Feito isso, tá? Dentro do grupo você pede para eles elencar os 2 principais erros que identificou. Se eu tenho 6 grupos, tá? E cada grupo vai definir 2 erros, eu vou ter 12 erros. Tá? Depois você faz o quê? A peneirada nesses erros. Você vai ver que muitos dos erros dos grupos menores vão ser comuns ou muito próximos. A partir daí, às vezes, você peneira, você faz uma filtragem, você vai ter 6, 7 erros. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer uma regra que seja prática, de fácil implementação, objetiva, que venha fazer a profilaxia desse erro. Tá? Então, por isso que dentro daquelas otimizações, a gente passa uma série de recomendações para que o grupo procure fazer, então, por exemplo, que seja uma regra de aplicação imediata, ou seja, que se o grupo saiu dali já possa aplicar, que ela tenha uma aplicabilidade, lá o item 2, tá? Tem uma aplicabilidade direta, tá? A partir de ações práticas específicas, evitando regras abrangentes, generalistas ou de difícil aplicação. Tá? Então, também é interessante, lá no item 1, a gente coloca que as normas tem que ser interessante que elas sejam afirmativas, que venham estabelecer uma conduta, um comportamento que vá substituir
o conduta e comportamento errado, que gera o erro. Tá? Então, por exemplo, na questão grupal, aquela condição, você está no meio da reunião, um está falando e o outro começa a cortar, não deixa a outra pessoa terminar o raciocínio dela. Tá? Isso é um erro que dificulta o processo de comunicação, desgasta, aí cada um vai ganhar o pessoal no grito, isso não funciona. Então, a hora que você estabelece que enquanto um está falando, o outro faz a escuta ativa, procurando entender o que o outro está falando, você facilita. Porque às vezes o que você vai falar é a mesma coisa que a outra pessoa está falando, só que sob um outro ponto de vista. Vai acrescentar pouco ou não justifica aquela ponderação. Então, essas normas têm que ser sempre afirmativas, né? Então, por isso que a gente elencou aqui esses 16 tópicos que são justamente orientativos, que facilitam aí a construção do CGC. Então... Everaldo, página 29, trinomiologia, o trinômio educação, reeducação para educação. E eu gostaria também que você aprofundasse e correlacionasse com cérebro e paracérebro, se puder. Tá. O processo aqui, educação, reeducação e para educação, é justamente o que? Dentro do contexto CGC. O CGC é um instrumento de reeducação, porque ele vai justamente ajudar as pessoas a regular as suas ações dentro desse grupo. Tá? Então vai ajudar, nós estamos falando aqui, por exemplo, analisar os erros, identificar os trafares, estabelecer posturas sadias, coerentes, equilibradas, e tudo isso vai exigir o quê? Mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar forma de pensionizar, e isso é processo de reeducação. E na hora que você está falando em reeducação, nós estamos falando também da para-educação, que é justamente a educação para o processo aí da multidimensionalidade, o processo do extrafísico, né? Que dentro do contexto a gente não pode se esquecer, né? A gente sabe que muitas vezes dentro de um contexto grupal, aquele grupo de 10, 15 pessoas, na verdade envolve um paragrupo às vezes de centenas de pessoas. Se você considerar aí, sob o ponto de vista de hipótese, que para cada uma consim tem 9 no extrafísico, faz um cálculo aí. Um grupo de 30 tem quase 300, né? Entre consins e agregados, né? Metade disso, grande parte às vezes é assediador ou guia cego. Então está feito aí a miscelânea, né? Agora, o que é bacana em tudo isso? À medida que a gente consegue fazer com que o grupo funcione de uma forma mais homeostática, reduz os conflitos entre as pessoas. À medida que reduz os conflitos interpessoais, você tira muito do combustível do processo do heteroassédio. Tá? Porque os patopensenes se minimizam, a profilaxia quanto, às vezes, o processo das emoções desequilibradas também. Então, tudo isso acaba sendo uma condição de heterodesassédio coletivo. Tá? Então, o CGC, ele funciona como um agente de profilaxia quanto aos héteros e autoassédios. A partir do quê? Da redução dos conflitos entre os participantes e o próprio conflito interno. Porque a gente sabe que todo o processo de heteroconflito, ele começa por um conflito interno. Todo conflito interno tem como base uma autocorrupção. Eu vou repetir. Todo conflito interno tem como base uma autocorrupção. Então ele tem um crescendo aí. Um crescendo que tem um crescendo patológico e tem um crescendo sadio. Qual que é o crescendo patológico? Uma emoção desequilibrada, que é uma irracionalidade, gera uma autocorrupção. Essa autocorrupção gera um conflito íntimo. Esse conflito íntimo, à medida que ele cresce e ele não é resolvido, ele se torna autoassédio. A pessoa se autoassedia. Fica ruminando aquilo. E esse autoassédio gera o heteroassédio. Do outro lado, isso é a condição patológica. Qual que é o crescendo sadio, se a pessoa consegue resolver? À medida que a pessoa, reduz a irracionalidade, ou seja, elimina a autocorrupção, e aí um código pessoal, um código grupal ajuda, ela se torna mais incorruptível. À medida que ela se torna mais incorruptível, ela reduz os conflitos internos, porque ela já está resolvida com ela, ou está tentando resolver. Reduzido os conflitos internos, se minimiza os autoassédios.
e, portanto, se extirpa a raiz, a base, o princípio dos heterossédios. Tá? Então você vê como um instrumento, às vezes, vamos dizer assim, como a técnica de reciclagem, que essas técnicas se propõem, elas funcionam como um importante agente de anti-autoassédio e anti-heterossédio e, portanto, um instrumento de desperticidade. Tá? Então, os códigos grupais, os códigos pessoais são técnicas de desperticidade. Isso que é importante saber, né? Você quer fazer uma pergunta? Tá um microfone atrás de você. Só tem que ligar. Não, liga. Oi, Everaldo. Obrigada pela contribuição aqui hoje. Por aquilo que eu percebi, a elaboração do Código Duplista de Cosmoética seria, portanto, pré-requisito essencial para a formação da dupla, é isto? O Código Duplista, sim, como eu comentei, é um verbete que eu tô em elaboração, né? Ele, vamos dizer assim, é mais uma técnica que pode ajudar, no caso o casal, a conseguir uma condição de equilíbrio e homeostasia dentro das suas inter-relações, né? Mas não é só, né? A gente sabe que tem outras técnicas, né? Binômio, admiração, discordância, outros recursos aí da paradireitologia ou da própria cosmoética que ajuda, né? Agora, o principal aspecto que a gente observa, qual que é? É que dentro dessa condição de grupo, quem sabe o grupo mais crítico seja justamente o grupo do casal, né? Porque aonde qual que é o grande problema? São as escovas de dentes, né? É a intimidade, né? A intimidade, que é a escova de dente. Quando uma escova de dente está junto com a outra, aí que o negócio mostra o que? A convivialidade. E é justamente o convívio mais próximo, frequente, regular com a outra pessoa, é que vai mostrando quanto as arestas estão bem aparadas, né? E o código grupal, o código duplista ajuda a parar essas arestas, né? Faz a profilaxia dele. Bom, eu vou dar um recadinho aqui, claro, Everaldo, e a gente depois passa para os teletertulianos. Que a Enciclosapiens e a Editares, elas prorrogaram a promoção da compra antecipada do livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia até dia 21 de dezembro agora. O lançamento vai ser no dia 20. Então, a gente tem 27% de descontos. Então, o livro sai de R$130 para R$95. Então, a gente convida todos a participarem dessa pré-compra. Além de você, individualmente, ganhar aí, né, um desconto razoável, né, você estará colaborando conosco na materialização dessa obra. É uma obra ela vai ser muito bonita, que cada página ela é colorida, com a foto aí de todos os verbetógrafos, né, dos 500 primeiros. Isso é a parte física dela. E tem a parte mais multidimensional, mais multiexistencial, que você pode fazer daquele livro uma senha, né, retrobiográfica, quer dizer, na próxima vida você pode lançar. Ao deparar com o livro daquele, você vai poder fazer uma rememoração, né, dessa vida. E também o livro vai, eu penso, tenho convicção de que vai ser assim, um rapport junto à Enciclopédia da Conscienciologia. Então, mesmo aqueles que não fizeram parte, por algum motivo, dos 500 primeiros, eu acho que vale a pena ter o livro para manter aí o holopensene da enciclopédia e preparar-se, né, para fazer parte do próximo livro, né? Do 1000, ou talvez, não sei como é que a gente vai organizar isso, né? Se vai ser daqui para frente de 100 em 100, eu não sei como é que vai ser. Mas, com certeza, a gente vai continuar publicando. Então, eu acho que esse livro já ajuda, e é bom, né, você ter ele, tanto aqueles que já fizeram parte, né, para ver o próprio grupo do qual ele faz parte, e aqueles que ainda não fizeram parte dele, ainda não defenderam seus verbetes, para poder terem um motivo, uma energia, um rapport, um holopensene com a enciclopédia que favoreça, né, ele entrar para a Enciclopédia da Conscienciologia. Você quer falar?
alguma coisa? Não, sim, já que nós estamos falando de grupo, né? Esses 500 são um grupo, né? E 500 é um belo de um grupo, né? Então, uma das cláusulas desse código, desse grupo, né, poderia ser justamente de ter esse livro aí, como participar desse livro, ajudar na aquisição desse livro também, né? Não seria uma interprisão negativa, seria Não. uma interprisão positiva, É. né? Quando a gente estava comentando logo no início das interprisões, né, que a escolha, lembra da escolha? Eu lembrei, eu só não deu oportunidade de comentar, porque eram muitas perguntas, mas acho que vale a pena agora. Eu lembrei de uma opção que a gente fez no curso intermissivo, que era uma opção positiva, que é seguir para o curso intermissivo, mas a gente teve que largar alguns companheiros para trás. E esse largar os companheiros para trás, a gente criou interprisão, mesmo a gente tendo escolhas positivas. E agora a gente vai fazer a liderança, né, interassistencial, quando a gente dessomar, para resgatar esses que a gente deixou para trás. Você podia comentar mais alguma coisa? Porque a gente só pensa na interprisão quando a gente faz uma escolha negativa. E a gente fez uma escolha positiva, mas de alguma maneira a gente deixou a gente para trás. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, a partir do princípio das afinidades, né? Todo o processo nosso interassistencial, seja um resgate na baratrosfera, seja aqui, se dá a partir do quê? Das afinidades. Afinidades que podem ser de ideias, de sentimentos, de afetos. Tá? Então, a hora que a gente faz esse retorno, né? Como você falou, não, fiz uma escolha, tá? E ficou esses ex-colegas, né? Numa outra condição. E agora sim, na condição de mais lúcido, né? Você mais lúcido, você vai poder ir lá e, a partir da afinidade que ele tinha com você, o processo das retrovidas, das experiências pregressas, você vai fazer o rapport com ele, e a partir desse rapport, a partir das energias, ele reconhecendo você, você vai poder trazer ele. Você vai estar numa condição mais equilibrada, né? Ou pretendemos estar numa condição mais equilibrada. E isso vai permitir, a partir desse rapport, também ajudar essa pessoa dentro do seu processo evolutivo, né? Então, vamos dizer assim, é novamente um efeito sinérgico aí do grupo, sob o ponto de vista evolutivo, né? Então, como eu comentei há pouco, né? A evolução sempre é individual, é pessoal, porém sempre envolve grupos. Tá? Agora, outra escolha também, que estava se discutindo, a escolha no extrafísico, né? A gente sabe, o professor Valdo já até comentou, que muitas pessoas foram chamadas para o curso intermissivo e declinaram do convite e voltaram. Então, a escolha de não fazer o curso intermissivo é uma escolha negativa no extrafísico também, né? E que gera um problema. Gera interprisão, né? Perda de oportunidades, né? Mas a escolha, eu penso, a ver o que você responde para mim, que quando a escolha é positiva, ainda você tenha deixado o efeito que recebe o grupo é positivo, não é negativo. Você deixou, mas se é um avanço que você fez, se realmente é um avanço, uma escolha positiva do ponto de vista evolutivo, o efeito para o grupo é bom. Não, eu não estou discutindo isso. Eu acho também que o efeito é muito bom. Então, mas não sei que ponto de interpretação tem. Você não limpou ainda a interpretação. Eu pergunto, não sei se estou... A interpretação não foi limpa. Não foi limpa, você retornar para limpar. Tá. Você sabe, uma vez, assim, segundo artigo que eu escrevi na Consciência, eu escrevi com a Luimara. E era uma revista do Colégio Invisível da Cosmoética na época. E aí o professor falou, a primeira coisa que ele falou, meio brincando assim, mas de verdade, né, que ele brincava de verdade, né, era que a gente que era coautor, a gente estava numa interprisão para o resto da vida. Era uma interprisão positiva, não é? Eu não sei nem se chama interprisão, pode ser chamado um vínculo positivo, mas tudo é eufemismo, né? Vínculo consciencial. Porque é um vínculo consciencial, mas é um eufemismo, né? A gente está junto ali. Sim. Não é? É para repensar, sabe? Porque se você faz uma escolha, é uma conclusão, se você faz uma escolha positiva do ponto de vista evolutivo, está dando um exemplo ao grupo. Então, eu não sei se essa interpretação é a mesma que quando você faz coisa errada, que sim, aí o efeito é negativo para o grupo mesmo. Quando você faz uma coisa errada, você cria interprisão. Quando você faz uma escolha correta, mas não limpa a interprisão, você mantém a interprisão.
Entendeu? Você tá com um discernimento? Tá. Mas você ainda vai ter que voltar para limpar. Mas Isso não que eu quis foi dizer. Você não criou novas interpretações, mas você não limpou. E toda a oportunidade que você perde de limpar, entre aspas, você está criando um pouquinho, né? Perdeu a oportunidade. Você perdeu a oportunidade, você não pode perder a oportunidade. Por isso que eu acho que dentro da condição nossa, às Mas vezes... vale a pena, é um gargalo, é um pedágio. Dentro da condição nossa evolutiva, eu acho que na condição intermissivista, em função do que a gente sabe do curso intermissivo, os nossos maiores erros não é pelas nossas ações, é pelas omissões. Aquilo que a gente deixa de fazer. Tá? Então, é importante todos nós refletirmos o seguinte: quais são as minhas omissões? Dentro do que eu sei, daquilo que a Conscienciologia me ajudou a resgatar do curso intermissivo, quanto é que eu coloco em prática? 10, 5, 10, 15, 20%, quanto? Então, a gente não tem escolha. Só tem o único caminho mesmo é a gente atuar e ser coerente, né? Aí que os códigos de cosmoética eles ajudam nesse processo da autocoerência. Eu acho que a gente não vai conseguir limpar tudo de uma vez só, vai ter que limpar mesmo, né, um pouco. Eu gostava de pedir um pouco mais de esclarecimento sobre esta questão das prisões grupais kármicas. Portanto, nessa questão de, por exemplo, alguém que deixa alguém para trás da baratrosfera para poder ir fazer o curso intermissivo, que me tocou bastante, obrigada por ter trazido novamente essa questão. E a questão do, ok, essa decisão, parece que estamos de acordo que é cosmoética, não é? Porque se eu puder crescer e evoluir, vou poder ajudar muito mais, assistir muito mais. Agora, em relação ao limpar, essa questão do limpar, vocês há pouco, eu ainda sou nova aqui, falaram em relação, o limpar precisa ser coletivo, ou seja, se eu fiz um erro em conjunto com um grupo, para limpar esse erro, cosmoeticamente, é preciso fazer com o grupo. Quando falamos no ir lá e fazer o resgate já com outro estado de consciência, daqueles que ficaram na baratrosfera, isso é isso que vocês referem com limpar em grupo? Não, quando eu falei, então, se eu fui mal interpretado, eu quero retificar, tá? Não é que você cometeu erro coletivamente, você vai ter que reunir exatamente aquelas 19 pessoas para fazer o resgate, não é isso. Você vai ter que, às vezes, fazer um por um, mas das 19. Ah, ok. Então, não precisa serem... às vezes é mais trabalhoso, né? Então, cuidado que você vai errar coletivamente, viu? Okay, porque sim. dá um trabalho. É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor, você está no meio de uma reunião que tem 30 pessoas e você comete uma gafe, isso não vai ter oportunidade depois de explicar coletivamente. Você vai ter que ir um por um, os 30, aquilo ali que eu falei não era bem isso. Não. Entendeu? Voltar a reunir todos era uma trabalheira, às vezes de é facto. trabalhoso. Né? E eu tinha uma questão, se poderia falar um pouco mais sobre, na página 28, Interaciologia, a interação Estatuto Social, Código Grupal de Cosmoética. Estatuto Social agora. Então, como eu comentei, o estatuto, ou seja, a convenção, o contrato social, são instrumentos jurídicos do direito que regulam o funcionamento coletivo desses grupos. Eles estão muito mais ligados ao processo, às vezes, operacional, às vezes até monetário, financeiro, do direito convencional. Porém, tá, eles têm uma interação com o código grupal. A partir do que? Os agentes são os mesmos, é o mesmo grupo. Então, mesmo dentro dos estatutos, às vezes, por mais simples que ele seja, tem algumas variáveis que, às vezes, reflete o processo cosmoético quando o grupo é maduro, né? Lá, quando o grupo é sadio. Tá? Então, à medida que o grupo vai sendo mais maduro, a própria qualidade do estatuto, do regimento interno daquele grupo, sob o ponto de vista intrafísico, vai melhorar também. Então, um interage com o outro. Tá? Porque nós estamos aqui falando de consciência. Tá? E à medida que estamos falando de consciência, a diversidade é grande. E quando a gente fala de grupo, isso é mais ainda. Então, vai se nivelando pela média. Se a média das pessoas vai melhorando, esse grupo como um todo vai também melhorando. Seja nas suas relações intrafísicas, como nas relações multidimensionais. Professor Everaldo, depois você fala. Tá? Professor Everaldo, para Fatologia, página 28, final da primeira linha. Gostaria que relatasse os
os megacons intermissivos relembrados a partir das cláusulas do CGC. Com qual idade você adquiriu a desperticidade com teaticidade? Aí são duas perguntas, né? Bom, a questão dos megacons do curso intermissivo. Por isso que eu trouxe aqui didaticamente como exemplo o caso do CGC do Conselho de Epicons. É um exemplo prático, né? De um grupo que funciona. Então, a própria questão aqui, por exemplo, vamos ver uma cláusula assim que mostra bem isso aqui. A própria questão a 23, poder. Primar pelo uso cosmoético do poder parapsíquico e da posição de conselheiro, eliminando quaisquer manipulações conscienciais e exemplificando de modo teático o princípio da descrença. A gente sabe que dentro do processo aqui da CCCI, o Conselho de Epicons, a gente ministra aula de parapercepciologia, é uma das especialidades, né? E a gente sabe que a gente tem responsabilidade. Então, essa responsabilidade envolve o quê? Os megascons das parapercepções. Ou seja, de a gente saber utilizar as nossas parapercepções, a nossa capacidade anímica, parapsíquica, dentro do processo interassistencial. E isso no grupo está muito bem chancelado e marcado. E isso eu vejo como um resgate dos megacons do curso intermissivo. Ou seja, nós vamos trabalhar com a multidimensionalidade e com o parapsiquismo na dimensão intrafísica, mas nós vamos fazê-lo dentro de princípios interassistenciais, para ajudar as pessoas, e não para tirar partido egóico com o processo, né? Professor Everaldo, você já respondeu isso, mas pelo jeito ele entrou depois na tertúlia. Na fatologia, página 27, penúltima linha, o que é a glasnost entre os colegas de grupo? Como a gente comentou, né, glasnost é uma palavra de origem russa que significa transparência, que é no sentido de você ser transparente, e é justamente a transparência que vai levar que vai permitir que a pessoa seja autêntica. E essa autenticidade que amplia a interconfiança. À medida que você aumenta a interconfiança, você melhora as relações entre as pessoas. Você tem um crescendo aí, né? Em fatologia, página 28, segunda linha, como se faz o sociograma sobre o enfoque da autopesquisologia do paradigma consciencial? Inclusive, nós temos uma colega, uma amiga nossa, que é a Cristiane Ferraro, né, que ela estuda essa questão, ela é professora, docente lá, consecutivos, e ela estuda isso, essa questão da parasociologia, né, dentro dos temas consecutivos, né, e até de cursos, tem cursos de parasociograma, né, em que ela faz justamente essa relação entre a questão intrafísica, porque a gente sabe que nenhum encontro interconsciencial ele é de primeira vez. Nós só temos reencontros. Então nós reencontramos as outras pessoas, mesmo que nessa vida intrafísica seja a primeira vez. E esses reencontros, por trás, tem um elemento sociológico, ou melhor dizendo, parasociológico, que são as afinidades, os interesses comuns, as inter-relações sob o ponto de vista do convívio. Na codicologia, página 31, no código, é lá na argumentologia. Página 31, exemplo 4, antimonetização. Manter a exclusividade do vínculo consciencial sem qualquer tipo de salário honorário, gratificação ou participação em resultados econômicos no exercício das atividades das I6 e práticas parapsíquicas na SOCIM. Poderia comentar e expandir? Claro, essa é uma cláusula que a gente colocou profilaticamente para justamente, a gente está falando aqui de um grupo de professores que tem especialidade da parapercepciologia. E a gente sabe que parapercepciologia tem um processo importante relacionado à própria informação e, portanto, poder, né? E a gente sabe que dentro dos princípios nossos, nenhum EPICOM pode receber nenhum tipo de remuneração sob o ponto de vista das suas atividades docentes como professor. Porque isso a gente faz a profilaxia na condição do pesquisador independente. Nós não temos pessoas aqui, todos nós, cada um tem sua atividade. Nós somos mais de 30 EPICONs, cada um tem sua profissão, uns são engenheiros, médicos, a diversidade, e cada um tem sua atividade que mantém a subsistência dela. E a gente não recebe absolutamente nada. É o princípio do voluntariado. A partir do
do princípio do para-direito, né, do vínculo consciencial. Nosso vínculo é totalmente consciencial, e não um vínculo financeiro como acontece na sociedade, né? E a gente quer justamente deixar isso claro e explícito, para que se a pessoa, para os que estão lá, para nós está tranquilo. Se outras pessoas um dia pretendem entrar, tá, elas saberem que essa é uma condição indispensável da pessoa ter sua independência e não de forma alguma depender de nenhum tipo de remuneração. E a gente não chancela, não permite, e a gente procura deixar isso bem claro em todas as nossas ações, né? Professor Everaldo, estou criando um grupo aberto ao público para discussão e divulgação de projetos assistenciais tecnológicos com técnicos, engenheiros e físicos. Certamente, a grande maioria desses profissionais não admitem o extrafísico. Devo apresentar um código grupal de ética ou cosmoética neste caso? Não quero que a falta de esclarecimento e autoconhecimento do próprio grupo atrapalhe os projetos assistenciais. Eu costumo ser, quando eu sou convidado, às vezes o pessoal me convida, até na SOCIM, para falar alguma coisa sobre essa temática, eu sou bem explícito. Eu abro um parêntese, falo que eu vou falar a partir dos princípios os princípios da conscienciologia, dentro do paradigma consciencial, e falo sobre energia, parapsiquismo, e coloco a questão da cosmoética. Tá? Eu procuro ser assim, eu acho que, se a gente está falando de cosmoética, a gente tem que ser transparente e honesto com as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que nem sempre as pessoas admitem, tá? Da forma com que você coloca de uma forma transparente, o mais importante é a pessoa ela sentir abertura e sentir que a ideia em si de cosmoética ela vai qualificar o funcionamento do grupo. Tá? É claro que dentro de um grupo alguns não admitem a questão da condição da seriacidade ou das bioenergias, mas o grupo em si, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, falei tudo, abri o jogo e depois apresentei a técnica. E eles gostaram, aderiram. O nível das normas que o grupo desenvolve para si, ele reflete justamente o nível da consciencialidade das pessoas. Então, tem grupos que são bem explícitos quanto à questão da multidimensionalidade, tem outros grupos que são mais meramente intrafísicos, vão colocar variáveis mais materiais, mas em si eu vejo que não prejudica o instrumento, não. Tá? É claro que o ideal é que todos tivessem dentro do paradigma consciencial, mas isso é uma condição ainda, vamos assim, idealizada. E o instrumento e o código grupal, ele, à medida que a humanidade for avançando, vai se tornar algo mais conhecido por outras linhas do conhecimento humano. Duas perguntas. Uma é na filiologia. A ausência da hétero e autocrítico filia, ocasionando omissões deficitárias no grupo. Você já comentou alguma coisa sobre isso. Dentro da sua experiência, quais são as variáveis que dificultam esse processo? Eu acho que a questão do pacto de mediocridade, tá? Ou seja, não vou apontar o defeito aqui dos colegas para que não apontem o meu, né? Outra questão também eu vejo é o processo do emocionalismo. As pessoas são muito emocionogênicas, têm dificuldade, e essa emoção, quando está em grupo, é impressionante, sabe? O chimpanzé domina as pessoas. Então, o que acontece? As pessoas, elas se nivelam por baixo. E se nós formos analisar, muitas vezes os comportamentos que grupos de humanos têm, às vezes são muito parecidos com de símios, né? Pega o exemplo aí, tem aquele vídeo clássico que fala da monarquia entre os chimpanzés, né? Você olha aquilo ali, é idêntico à monarquia humana. Tem o rei, tem as amantes do rei, tem as cortesãs, sabe? Tem todo o jogo de poder por trás. Então, a gente não é muito diferente dos nossos primos, não. A questão é que nós temos cérebro, nós temos uma condição melhor, né? A questão é que nós temos que deixar essa subhumanidade e adotar uma condição mais equilibrada.
Então, esse é um dos dificultadores, o processo emocional. Tá? Eu acho que a grande trava aí. Perguntou God mesmo. Paradoxologia. Então, mas só antes disso, antes de falar da paradoxologia, eu acho que é a questão ali da codigologia, né? A influência recíproca entre o CGC e o CPC. Então, é meio que um pré-requisito, né? O CPC para você, ou não, elaborar. Não, acho que não, CGC, não. Já fiz grupos, a maioria dos grupos que eu fiz, pelo menos uns anos atrás, a maioria não tinha, quando era novidade. Hoje, grande parte dos grupos que a gente atua, a maioria já tem. Não sei se é teático, mas dizem que tem, né? Então a gente sempre pergunta, levanta a mão quem tem o CPC. Quase todo mundo levanta. Agora, se é teático ou não, é da esfera pessoal de cada um, né? Mas a questão desse efeito bidirecional é porque muitas vezes, a partir de uma cláusula do código grupal, a pessoa pode rever uma postura pessoal. Então, eu tive cláusulas do meu, aqui que eu vi no CGC do Conselho, que eu fiz alteração no meu código pessoal. Então, a partir das próprias ponderações e reflexões que a gente tem. Tá? Eu queria que você ampliasse, explicasse, né, detalhasse o paradoxo dispersivo de os meios predominarem sobre os fins, ocasionando os desvios coletivos de conduta. Essa é aquela velha história que os fins não justificam os meios, né? Apesar que tem que ver os fins e tem que ver os meios, né? Então, mas qual que é a tendência? O que geralmente acontece é você só focar no resultado e não valorizar o processo. Não valorizar o processo. Então, por isso que às vezes tem um certo simplismo na análise dos princípios cosmoéticos. Tá? E esse simplismo, às vezes, são a partir desses princípios que às vezes não são bem entendidos, né? As pessoas falam, não, os fins nunca justificam os meios. Se os fins forem anticosmoéticos, tá? E os meios também não justificam. Agora, tem situação, às vezes, que você tem que ser, vamos dizer assim, os fins são cosmoéticos, mas você, às vezes, não pode abrir o jogo com a pessoa. Dá um exemplo. Eu atendi em psicologia, né? Tinha casos que eu atendi a pessoa na frente ali que ela sofria depressão. 2 dias antes, o marido dela veio me procurar dizendo que ele estava com câncer. Você acha que eu ia falar na frente da mulher que tinha um problema? Não. Eu tive que me omitir. Aí você diz, mas então a omissão foi anticosmoética? Não, foi uma omissão necessária. Então a gente tem que tomar cuidado com esse processo, né? E outro também que a gente tem que tomar cuidado que são aqueles que são os arautos da cosmoética, né? Não é aquelas pessoas que são arautos? Não, isso é anticosmoética. Olha, eu estudo a anticosmoética e eu acho que eu sou um dos mais ignorantes quanto à cosmoética. Então, eu me coloco no meu lugar e eu vou trabalhar da minha cosmoética. Isso eu estou trabalhando. Cosmoética pessoal, né? Cosmoética pessoal, eu quero trabalhar. Tá. Mas fazer análise da cosmoética dos outros, eu acho que nem evoluciólogo faz isso. Tá, orientador? Porque a evolução individual, a pessoa, cada um tem que... Cosmoética é o nível da pessoa. Então, o contexto é muito amplo, as variáveis são muito difíceis, a gente não pode ser simplista nessas análises. Tem que entender o contexto como um todo. Tá. Que bacana, Everaldo. Eu tenho uma colocação e depois tem um questionamento para você. O que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, que o que dá o caldo, a dinamismo da cosmoética é a vivência. Essa é a pedra angular. Se a cláusula é avançada, elementar, se é pouca, se é muita, é a vivência que importa, que com o tempo vai colocar a pessoa na evolução. Acho que é isso, né? Quando a gente fala da vivência, por isso que a gente frisa tanto a questão da teática, né? A teática parte do princípio de ter a vivência, né? Agora, tanto o código grupal quanto o código pessoal, eles têm que ser desafiador para a pessoa. Bacana. Se você faz uma regra, ou um grupo faz uma regra, para qual aquela cláusula é muito elementar, né? Ela já faz isso. Então, para que fazer a regra se ela já faz parte da sua natureza? Agora, você tem que fazer sempre um desafio. Só que esse desafio também não pode ser algo que seja
genérico, ou que você sabe que você não vai conseguir vivenciar aquilo, ou o grupo não vai conseguir. Então, é muito comum, principalmente quando a gente vai fazer o curso do CPC, as primeiras cláusulas que às vezes que as pessoas formulam: vivenciar plenamente o megafraternismo em todos os meus momentos. Sabe? É uma cláusula bacana, muito assim, louvável, mas como que você faz isso? É muito difícil, né? Não, é difícil. Equidistante, que eu quero dizer. Por isso que é importante, a gente sempre coloca, e nesse livro que eu estou trabalhando, a gente procura esmiuçar sob o ponto de vista prático. Como é que você transforma a megafraternidade aqui e agora? Boa. Às vezes a megafraternidade pode ser um sorriso. Sorrir para outra pessoa. Isso é megafraternidade. Então, a empatia, o respeito, sabe? Um bom dia para uma pessoa. Um bom dia. Então, a gente tem que ver que a megafraternidade, a própria cosmoética, ela está presente nas pequenas ações. Que aí sai aquele nível de idealização que é totalmente, vamos assim, mascarador. Então, a pessoa que se fala que põe uma cláusula dessa é que chega em casa, bate no cachorro, chuta, pisa no rabo do gato, essas coisas, né? Então, briga com o filho de uma forma desequilibrada. Então, os princípios, a cosmoética, ela está nas pequenas ações. E mais do que nas pequenas ações, está nos seus pensenes. Um pato pensene, ele às vezes pode ser destrutivo para a pessoa. Mancha a cosmoética. Então, por isso que as pessoas... E aquilo, né? O pato pensene, quem vai saber é você. Então, a qualificação se dá dentro da intraconsciencialidade. Por isso que a gente trabalha tanto esse processo de auto e heterocrítica, porque isso vai ajudar a pessoa a fazer os ajustes. Que bacana. No Pacíficos, o professor coloca 100 acordos de paz. Acordos de paz tem muitos milindrados, maquinados, não são cosmoéticos, mas um dia pode criar cláusulas que sejam. Você já pesquisou alguma coisa, você já leu, você já pensou alguma coisa a respeito nesse mesmo sentido, código grupal de cosmoética e acordos de paz? Não cheguei a essa acordo de paz tem muitos ali, principalmente em Angola, assim, eles faziam um acordo de paz já com algumas falhas para exigir um novo, né? Para exigir uma guerrilha, para exigir uma nova. Eu me lembro quando eu li isso, vários assim eram seguidos. É uma coisa que deixa você perplexo. Mas é aquilo, né? O fato de já estar se predispondo a sentar numa mesa para conversar já é um grande começo, né? Acho que já essa condição já favorece o processo do amparo, né? Ao verbetógrafo CGC de uma empresa conscienciocêntrica com funcionários da SOCIM, como é elaborado? Teria a participação dos funcionários? Eu acho que se você exclui, seja em função de ser ou não da Conscienciologia, isso é um erro. É um grupo, tá? Você não pode fazer discriminação, tá? Então, tem que ser aberto. Você não precisa, quando você fala de Conscienciologia, não pode falar em lavagem cerebral. A Conscienciologia estuda a consciência. A pessoa vai ou não aderir, é uma decisão dela, íntima, tá? Aí não pode também usar isso para fazer proselitismo dentro das empresas, tá? A Conscienciologia, ela vem para libertar e para informar. Então a pessoa tem que saber dosar. Se tem e não precisa ser só na formação do código grupal. Às vezes tem a pessoa em casa que tem o primeiro contato com a Conscienciologia, se maravilha com isso, realmente é fantástico, e usa aquilo para tentar convencer todos os familiares, sabe? Fazer lavagem cerebral. Isso é um erro básico, crasso, né? Por quê? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu time, tá? Os amparadores, os evoluciólogos conhecem a Conscienciologia há muito mais tempo que a gente, e eles respeitaram o nosso tempo, nosso nível de maturidade. Então a gente tem que dar o exemplo, né? Então respeitar o nível das pessoas, tá? Agora, qual que é a principal ferramenta? Se você quer divulgar a Conscienciologia, eu tenho uma ótima fórmula: dê bons exemplos. Você dando bons exemplos, não se preocupe. Todos vão perguntar: mas por que você está assim? O que você mudou?
Aí sim, aí você pode falar, foi por causa disso, conhecer a Conscienciologia, paradigma consciencial, abrir meus horizontes. Então, eu acho que essa é a melhor conduta, né? O exemplo pessoal. Outra pergunta dela é, no CPC, eu penso que algumas regras que quero para a minha vida, mas ainda não estou efetivamente fazendo, eu posso incluir no meu CPC? O que você acha disso? Eu acho que se você tem essas regras e você está disposta a bancá-lo, coloque. Se for para você colocar para não cumprir, esqueça. Tá? Então, ponha no seu código aquilo que você... Vai ser um desafio, você tem que se empenhar, mas você quer. Se é uma coisa idealizada que você dá pouca importância, pode ser bonito no papel, mas pouco prático na vida. E o CGC, então, ele tem que ser teático. Coloque aquilo que você não... Com muito esforço eu consigo fazer isso aqui. Aí você coloca um desafio. E a gente tem que pensar o seguinte, tanto o CGC como o CPC, eles são dinâmicos. Amanhã depois você vai reformulando ele, vai melhorando. Você já atingiu aquela meta? Ótimo. Põe um desafio maior. Tá? E eu queria dar uma sugestão, acho que rapidinho, já que a gente está falando de código pessoal, tem um verbete escrito pelo professor Valdo chamado Integridade Consciencial. Esse verbete tem algumas cláusulas do código pessoal de cosmoética do professor Valdo. Tá? Como autor, né, ele colocou. E são muito didáticas. E ali você vê como é interessante a inteligência dele em colocar aquelas cláusulas. Com isso não estou dizendo para as pessoas copiarem. Tá? Eu, na verdade, pessoalmente não copiei nenhuma cláusula. Mas tem umas ideias ali que são bem interessantes. Sabe? A hora que ele coloca em cada tópico o processo da interassistência. Então, toda cláusula, seja de CPC e CGC, tem que ter uma finalidade, um para quê. E o que é interassistência. Mesmo que seja, você vai falar, mas no caso de um CPC, cuidar do soma pode ser parte de um processo interassistencial, sim. À medida que você cuida do seu corpo, você vai poder realizar de uma forma melhor a sua ProEx. E isso pode ser interassistencial. Geraldo, olha, nós deixamos 2 pessoas aqui, pelo menos, sem perguntar. Sabe o que isso indica? Que você precisa de voltar com novos verbetes a respeito do tema. Eu sei que você está fazendo a gente aguarda, sim, para continuar o nosso debate, tá bom? E não só mas vários, né? A gente está aguardando você. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, tanto dos tertulianos quanto dos teletertulianos, as energias, enfim, o debate. E a gente aguarda vocês diariamente aqui, de 12h30 a 2h30 da tarde. Eu sempre digo isso, sabe? Que são os tertulianos e os teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate. Né? Então a gente precisa e a gente aguarda vocês aqui todos os dias. E a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Fechadismo Grupo Kármico, especialidade Conviviologia, e o verbetógrafo Bienor Dias Júnior. Muito obrigado e boa tarde a todos.